Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Morri de novo, não, vivi de novo. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero convidar você a ficar de pé um pouquinho, fechar os seus olhinhos, e nós vamos orar. Eu vou orar por mim e você ore por você, tá? Eu quero convidar você a abrir o seu coração agora e falar com o Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração nessa noite. Diga a Ele: Espírito Santo de Deus, eu abro o meu coração ao Senhor. Que o Senhor faça em mim e através de mim o que o Senhor desejar nessa noite. Que essa noite seja uma noite diferente, que essa noite seja uma noite sobrenatural, que os céus se abram sobre a minha vida. Sim, Espírito Santo de Deus, eu quero dar liberdade ao Senhor nessa noite, que o Senhor possa ministrar o meu coração, que o Senhor possa continuar falando em meu coração, que o Senhor possa trazer à mente, a minha mente e a minha boca, tudo que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor, nesse tempo. Pai, o Senhor tem toda a liberdade nessa hora, Deus, de fazer a sua vontade, Senhor. E nessa hora eu declaro toda a cadeia quebrada em nome de Jesus. E nessa hora eu declaro todo o principado e toda a potestade derrotado no nome de Jesus, e já foi lá na cruz do Calvário. E nós declaramos agora esse lugar, um lugar total da presença do Senhor, da presença total do Teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Nós clamamos a Ti, porque é de Ti que nós precisamos, é do Senhor que nós dependemos, e é no Senhor que nós queremos viver, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Eu não sei qual a expectativa que está no seu coração para o culto dessa noite, para quando você entrou aqui, para quando você saiu de casa. Talvez você tenha saído de casa com uma expectativa, e você, já nesse momento, você falou: puxa vida, as minhas expectativas já foram ultrapassadas. Eu não esperava que seria assim o culto. Mas eu quero falar para você que eu tenho expectativa ainda maior no meu coração para essa noite. Porque o que o Senhor ministrou no meu coração durante a semana, e o que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida, e nesse lugar e nessa igreja, hoje e a partir de hoje, talvez marque a sua vida para sempre. E essa é a minha oração, que a sua vida, assim como Jacó foi marcado e tocado pelo anjo do Senhor, ali quando ele lutou com o anjo, a sua vida foi marcada, a sua perna foi tocada. E até hoje, se os judeus não comem uma coxa, é por causa desse tempo, desse dia onde ele foi tocado. Que você seja tocado nessa noite, e que você nunca mais se esqueça desse dia. Não desse momento, não de mim, não de quem falou, não de quem cantou, não de quem estava do seu lado, não de um culto maravilhoso, mas de um toque poderoso do Espírito Santo e do Senhor na sua vida. Que você saia daqui hoje transformado em nome de Jesus. Que você saia renovado em nome de Jesus. Que você saia daqui com o seu coração transbordando de alegria, motivado a falar do amor de Deus às pessoas. Que você saia daqui transbordando, desejando, não suportando ficar com a sua boca fechada quando você vê uma pessoa precisando do amor de Deus, e sabendo que você tem plena condição de manifestar esse amor de Deus que está em você, na vida daquela pessoa. Que você não se contenha, que o Espírito Santo não te deixe sossegado. Nós estamos
em um tempo em que nós estamos em uma série de pregações com o título Ativação, e essa mensagem de hoje, o título dela é Ative a Fé para ter acesso a uma vida extraordinária. Sabe, eu não sei o que você entende como uma vida extraordinária. Talvez eu não saiba o que é uma vida extraordinária ainda. Eu já experimentei algumas coisas de Deus, mas eu quero mais, eu acho pouco, e a gente talvez seja mal agradecido, que Deus vem e ministra no coração da gente, e daqui a pouco a gente não quer pouco, mas a gente fala, puxa vida, eu quero mais um pouquinho. Que o Senhor possa nos dar essa sede a cada dia de querer mais dEle, e que o Espírito Santo dEle possa saciar essa sede no seu coração, de querer mais dEle, de experimentar mais dEle, e de ser saciado por Ele, nesse desejo do seu coração. Que o Senhor possa ativar nessa noite uma fé sobrenatural no seu coração e na sua vida, na sua casa, onde você possa ser transformado de uma maneira sobrenatural, que as pessoas possam passar perto de você, e elas possam ver a transformação de Deus na sua vida. Talvez não externa, talvez não visualmente, mas elas possam sentir a presença de Deus na sua vida. Quando no nosso último congresso o pastor Anderson Grandini estava pregando aqui, eu acho que foi ele que falou de uma senhora que entrou no ônibus, eu não vou lembrar exatamente como foi, porque me veio à mente agora, mas ela disse que ela entrou no ônibus, ela estava na rua, e por onde ela passava, todo mundo olhava para ela, e não falava nada, mas ficava olhando para ela, e quando ela chegou no ônibus, o motorista ficou olhando, o cobrador ficou olhando, os passageiros ficaram olhando para ela, até que ela não se conteve e perguntou, acho que para o motorista, tem alguma coisa errada comigo, né? E falou, ó, se tem errado eu não sei, eu sei que tem uma luz em volta da senhora. Sabe, eu tenho certeza que você já deva ter ouvido falar do avivamento da Rua Azusa, um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, onde algumas pessoas se reuniram para orar em uma casinha, simplesmente para orar e adorar a Deus. E assim como em Atos 2, o Espírito Santo começou a usar, ministrar no coração daquelas vidas, e eles ficaram dias adorando ao Senhor, e eles começaram a orar em línguas. Tinha uma senhora, que eu não me lembro o nome dela, que eles estavam cantando, e ela sentou em um piano, e sem saber tocar, ali ela aprendeu a tocar piano. Começou a tocar piano sozinha. No testemunho, você pode procurar no YouTube, você pode procurar num livro, testemunho do avivamento da Rua Azusa. Conta que enquanto eles estavam na igreja orando, adorando ao Senhor, as pessoas passavam pela rua, mas não conseguiam passar pela igreja, porque quando eles chegavam perto da igreja, eles caíam no chão, porque o Espírito Santo, a presença de Deus era tão forte, que eles não suportavam. Eu sei, talvez você está falando, tá bom, caíram no chão, mas e daí? Talvez você não entenda, por que cair no chão? Às vezes eu não entendo também, por que cair no chão? Talvez seja porque Deus quer nos colocar num lugar mais baixo, num lugar de maior humildade, onde a gente possa simplesmente olhar para cima, porque é só lá em cima que nós podemos enxergar Ele. O plano natural é eu, homem, olhar de baixo para cima para poder olhar para Deus. Não sei, não sei se é por isso, mas o fato é que diante da presença de Deus, às vezes a gente não consegue ficar de pé. Mas mesmo que a gente conseguisse ficar de pé,
Às vezes o nosso coração nos convida a se ajoelhar diante da presença do Senhor e se prostrar diante dEle, porque Ele é santo e porque Ele é digno. O polaco leu agora há pouco Apocalipse, onde diz que os anjos declaram que Ele é santo, onde os 24 anciãos se prostram diante do Senhor e jogam as suas coroas ao chão e adoram a Ele. Mesmo que eu consiga ficar de pé, eu preciso compreender que eu não sou ninguém, eu preciso compreender que eu não sou nada sem Jesus, eu não sou nada sem Deus. Mas mesmo sem eu ser nada sem Deus, Deus no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo miserável, mesmo eu repetindo os mesmos pecados que eu não gosto de repetir, o Senhor olha para mim e diz: eu te escolhi, eu te amei, de um modo tão maravilhoso eu te criei no ventre da sua mãe, eu te entreteci dentro do ventre da sua mãe. Se hoje você está onde você está, é porque eu te escolhi. Se você está passando por onde você está passando, é porque eu estou com você. Sabe, mesmo o homem tendo caído, mesmo o homem tendo desobedecido, mesmo o homem tendo errado o alvo, que é o conceito original de pecado, errar o alvo, Deus tem constantemente falado para o homem: eu te escolhi, eu te fiz como coroa da minha criação, você é a cereja do meu bolo. Uma vez eu falei para a Josiane que você é o chuchu da minha marmita. Ela falou: você nem gosta de chuchu. Eu pensei que eu estava elogiando ela, deu ruim. Sabe, Deus te ama. E quando Deus olha para mim e Deus olha para você e fala: eu te escolhi, não é simplesmente eu te escolhi e pronto, segue o baile. Tem um propósito nessa escolha de Deus. Por que que Deus me escolheu? Por que que Deus te escolheu? Por que que você está aqui? Por que que você está me assistindo hoje aí na televisão, na internet? Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas como que eu vou descobrir esse propósito que Deus tem para mim, para a minha vida? Ou um propósito, um plano maior, onde Deus vai usar a mim e a minha vida nesse propósito e nesse plano superior de Deus? Como que eu vou saber disso? Como eu vou descobrir? Sabe, meus irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa que está no meu coração, só para você saber que não é só você. Vocês já sabem, é lógico, a gente está aqui como pastor auxiliar na igreja. Se você perguntar para mim: você tem dúvida do seu chamado ministerial? Não, eu não tenho. Mas uma vez o pastor perguntou para mim ali atrás: Ney, o que você almeja como pastor? No meu coração, o Wellington tem algo parecido com o meu coração, no coração dele. De certa forma eu tenho uma tranquilidade de esperar no Senhor, mas eu não sei até que ponto isso eu posso chamar de tranquilidade, e nem que eu estou tranquilo. Que o Senhor me chamou para o ministério pastoral, eu não tenho dúvida. Mas é para fazer o quê? É para ser pastor aonde? É para ser pastor em que área? É para ser auxiliar do pastor Ednilson? É para ficar na Nova Jerusalém? É para ir para outro lugar? É para ir para fora? É para continuar trabalhando onde você está trabalhando e ajudando na igreja como pastor auxiliar? É para você pedir a conta onde você está trabalhando e assumir uma outra igreja? Vou falar para você, meus irmãos, eu não sei. Mas enquanto Deus não falar para mim isso, eu já falei desde a minha adolescência. Eu já falei aqui algumas vezes. Se eu já tive vontade de sair daqui, algumas vezes.
mas eu sempre coloquei no meu coração, e eu fiz os cálculos, e eu pensei, e eu me coloquei saindo daqui em outros lugares, e eu falei, o meu lugar é aqui. E eu sempre tive no meu coração, enquanto Deus não mandar eu sair daqui, não vai ser a minha vontade que vai me tirar daqui. Eu estou aqui há 48 anos de idade. Não sei até quando vou ficar. Talvez para o resto da vida. Talvez não. Mas eu sei que Deus me chamou, que Deus me escolheu e que Ele está comigo. E quando Ele... Um dia que a gente saiu a gente foi no congresso lá em BH, que a gente voltou para a igreja aqui, aconteceu todo aquele rebuliço aqui no domingo à noite. Eu voltei para casa e quando eu estava deitado na cama, eu falei para a Josiane assim, Josiane, e agora? Né, aconteceu tudo isso, e agora? Ela falou assim, um passo de cada vez. Porque assim, aconteceu tudo aquilo. E o que nós vamos fazer agora? Eu não sei se eu sou passivo demais ou se eu sou dependente demais de Deus. Às vezes eu acho que eu sou passivo demais. Porque eu vejo que muitas, se fosse outra pessoa, já teria saído mas eu não sei. Mas ela falou para mim, um passo de cada vez. Lembra de Salomão? Lembra de... Oh Jesus! Abraão? Deus não chegou para ele e entregou tudo o que ele tinha que fazer. Ele falou, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te enviarei. E a cada lugar que ele chegava, Deus fazia algo e mandava ele para outro lugar. Fazia algo e mandava para outro lugar. Então nós estamos aqui, enquanto Deus nos manda fazer algo aqui, nós estamos fazendo, sem saber o que vai acontecer depois. Mas eu confesso para vocês que às vezes é complicado, é difícil. Mas sabe, o fato principal é que é necessário estar debaixo da vontade de Deus, debaixo da graça de Deus. Ele nos chamou, Ele nos escolheu para refletir a glória dEle. Nós como filhos de Deus, nós como aceitos por adoção, por intermédio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, fomos chamados não somente para vir à igreja e ter comunhão entre os irmãos, mas para refletir o amor de Deus, para manifestar a glória do Senhor. Por isso que eu falei da Rua Azusa, porque eles nem precisaram sair para fora para que a glória do Senhor fosse manifestada através da vida deles, mas porque a presença e a glória do Senhor estava neles e com eles. Sabe, a presença e a glória do Senhor está conosco. Eu preguei esses dias sobre a carta de 1 João, onde Jesus dá uma visão para João e ele fala para João, eu sou aquele que passeia no meio dos candelabros, e ele falou que os candelabros são as igrejas. Gente, quando eu li isso, me caiu no coração de uma forma que eu não consigo mais ver a igreja reunida sem imaginar Jesus Cristo passeando do nosso meio. Sabe, se Ele está passeando no nosso meio, só depende de mim, só depende de você. O problema é que assim, a gente já entendeu que Deus, que Jesus e o Espírito Santo, eles são cavalheiros. Eles não chegam chutando a porta, derrubando tudo, e eu vou fazer do meu jeito. Às vezes precisa. Sabe, mas a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 concordarem, no céu acontecerá. A Bíblia diz que a chave está em nossas mãos. Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a chave está em suas mãos. Jesus disse que a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. E quando nós cremos em Cristo, Ele diz que aqueles que crerem em mim, obras ainda maiores farão. E nós aceitamos a Jesus no nosso coração, e nós nos reunimos como igreja dentro desse prédio, e aí nós olhamos para a carta de João, onde Jesus diz para ele, eu sou aquele que passeia no meio da igreja.
Ele está no nosso meio. E quando a presença de Jesus está no nosso meio, basta nós abrirmos o nosso coração. Quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, ardendo no nosso coração, buscando uma forma de explodir para fora, como rio de vida, depende de mim não ser aquela porta que tranca aquela comporta, ou de ser simplesmente aquela comporta que fecha aquela represa. As águas precisam fluir. Sabe, uma represa, quando ela estoura, ela causa desastres às vezes. Não é o caso do Espírito Santo. Mas uma represa, quando ela se abre, quando ela é aberta e as águas saem de forma ordenada e controlada, ela é bênção na vida daquela cidadezinha que está abaixo dela. Sabe, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus está dentro de você como uma fonte de água a jorrar, e talvez você esteja como aquela compota fechada, impedindo esse fluxo de água sair. E sabe, quando eu falo compota, às vezes eu confundo compota com comporta. Comporta é de água, compota é de conserva, né? É isso, né? É uma comporta de água, porque a compota você faz uma conserva de pepino, de palmito e aí vai. Então assim, você não deve ser uma compota, onde você fica com a água dentro e ela fica fechada, conservando dentro de você. Mas você tem que ser uma comporta, que está bem lubrificada, para que na hora que ela precise ser aberta, essa água que está dentro de você flua. Consegui sair bem nessa, né? Viu? Não fique fechado, não fique trancado. Val, vou usar você de exemplo, se me permite. Nós estávamos numa reunião de ministros de louvor ali na casa do pastor, há uns 2 finais de semana mais ou menos, e a gente conversando, foi uma reunião maravilhosa, nem sei quantas horas durou, umas 3 horas para mais. E eu lembro que, dentre algumas das conversas que nós tivemos, a Val e Thaís, eu vou usar você também, Rodrigo também. E se a carapuça servir para você, meu irmão, eu vou usar você também. Mas a Val falou assim: eu olho para a Thaís e para o Rodrigo adorando a Deus, me dá uma vontade de ser igual ela e ele. Eu falei, mas por que você não faz? Ah, não sei. Sabe, gente, a compota, agora é a compota, o vidro com a tampa fechada? Não, agora é a compota, agora eu peguei o esquema. O vidro com a tampa fechada, que a água fica presa, e você não vai conseguir comer aquela conserva que está dentro dela, se você não abrir a porta. Às vezes a gente se fecha. Eu falei para a Val, mas por que você não vai? Se joga, se entrega, né? E eu vou perguntar agora, eu sei que nem todos vão erguer a mão. Quantos aqui têm vontade, às vezes, de sair pulando na hora que você está adorando a Deus? Ó, aí eu pergunto para você, por que você não faz? Você tem vergonha de quem está do seu lado? Erga a mão de novo. Tem menos mãos erguidas agora, parece. Você tem vergonha de quem está do seu lado? Vou falar para você que quem está do seu lado ergueu a mão também. E sabe, o pior de tudo é que Jesus está aqui do lado, passeando no nosso meio. E eu fico com vergonha. A palavra de Deus nos diz para entrar no trono, na presença do Senhor com ousadia. No meu coração eu quero ter ousadia. Mas quando eu sei que Ele está passeando no nosso meio e do meu lado, eu fico com vergonha. Eu fico com medo. Você realmente crê que Ele está aqui? Então feche os seus olhos, fale com Ele. Jesus, nós te amamos.
Jesus, nós te amamos. Obrigado. Obrigado por saciar a nossa sede. Espírito Santo de Deus, comece a tocar nos nossos corações. Ele passeia aqui. Sabe, para que nós tenhamos uma fé inabalável, para que nós tenhamos uma fé, o que é ativar, o que é ser ativado? Sabe, eu não sei, quando você ouve a palavra ativação, eu não sei o que você pensa. Tem várias coisas que nós podemos ver e entender como ativação. Sabe, se você pegar alguns produtos químicos e misturarem eles serão ativados, e pode dar bom e pode dar ruim, mas de alguma forma vai ser ativado. Sabe, existem portas, existem portões que você ativa ela com controle remoto. Existem bombas e dinamites que você ativa ela com aquela maçaneta, sei lá o nome daquele negócio, que você aperta ela e ela manda energia lá e ela explode. Uma fé precisa ser ativada. E como a minha fé vai ser ativada? Como a sua fé pode ser ativada? Eu vou fechar isso aqui, tá? Eu vou fechar porque eu nem sei mais o que está acontecendo aqui. Como que a sua fé pode ser ativada e como que a minha fé pode ser ativada? A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, dissensões e discórdia, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que eu posso me encher do Espírito Santo? Em seguida, o versículo já diz: falando entre vós com salmos, com cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor. E lá para frente ainda vai dizer: e vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, e vós mulheres, sejam fiéis a seu marido, honre a seu marido, seja submissa ao seu marido. A Bíblia nos mostra várias formas de nós nos enchermos do Espírito Santo. Como que eu posso ser cheio? Vamos fazer o contrário, um caminho inverso. Talvez você pense assim: eu não estou cheio do Espírito Santo, eu estou vazio. A minha vida, eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu não tenho ousadia, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Se alguém me confronta pela minha fé, eu recuo. Por quê? O que você fala onde você está, por onde você anda? Qual é a sua conversa? Qual é o teor da sua conversa no seu trabalho? Qual é o teor da sua conversa na sua igreja? Na sua faculdade, na sua escola? Talvez você fale assim: eu não falo besteira não. Eu não minto, graças a Deus eu fui educado pela minha mãe e pelo meu pai, eu não consigo, menina, eu não consigo mentir. Sabe, é pouco. Para que você seja cheio do Espírito Santo, não basta não mentir. Para que você seja cheio do Espírito Santo, não basta não falar besteira. Para que você seja cheio do Espírito Santo, não basta você não roubar. Para que você seja cheio do Espírito Santo, não basta ser um homem e uma mulher honesta. Para que você seja cheio do Espírito Santo, não basta que você seja um exemplo por onde você for. Isso é pouco, isso é obrigação social de qualquer cidadão que se preze. Qualquer homem que não conhece ao Senhor tem que ser desse jeito.
Mas a palavra de Deus diz que para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu tenho que conversar com o meu irmão, conversas do reino. Eu tenho que falar com o meu irmão sobre os frutos do Espírito. Eu tenho que falar com o meu irmão sobre os dons do Espírito. Eu tenho que conversar e discutir com o meu irmão e concordar com ele em como Deus é maravilhoso e como o seu amor é grandioso. Eu tenho que conversar com o meu irmão e falar, cara, como que a gente faz para a gente chegar em tal nível espiritual? Eu acho que é assim, vamos procurar na Bíblia, vamos saber, e eu vou buscar, e eu vou orar. É assim que eu me encho do Espírito Santo. Isso o mundo não faz, porque a palavra de Deus é loucura para o homem sem salvação, mas para o Filho de Deus ela é o poder. Se você quer ser revestido do poder, busque na palavra, fale a palavra, discuta sobre a palavra. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso adorar o Senhor. Eu já falei para vocês algumas vezes, quase todas as vezes onde eu fui tocado tremendamente pelo Espírito Santo de Deus, foram nos momentos em que eu estava adorando ao Senhor, foi no momento que eu estava glorificando a Deus. Eu não estava pedindo nada para o Senhor, eu não estava pedindo para ser cheio do Espírito Santo, eu não estava pedindo dom de língua, eu não estava pedindo para ser curado de nada, eu não estava atrás de ganhar um benefício nenhum de Deus, eu apenas estava adorando, glorificando ao Senhor e dizendo a Ele como Ele era lindo e como Ele era maravilhoso, e de repente veio uma graça sobre mim e eu não suportei mais. Eu me lembro que a primeira vez, já teve outras, mas algo mais forte, foi na nossa torre de oração aqui embaixo. E nós estávamos orando ali, estava eu, o Polaco, o pastor, o Josemar, acho que o Tita, uns oito mais ou menos ali embaixo. Era mais ou menos 00:30, a gente estava orando, e eu com a mão erguida e adorando ao Senhor, e glorificando o nome de Deus, e abrindo a minha boca e louvando ao Senhor. Daqui a pouco começou a escorrer uma lágrima nos meus olhos, e a hora que eu vi, começou a encharcar todo o meu rosto de água, e quando eu vi eu estava chorando, e de repente no meio do choro eu comecei a rir, e eu já não sabia mais o que estava acontecendo comigo, só que eu não parava de rir, eu não parava de chorar, mas era algo tão gostoso que eu não entendia, mas que era tremendo o que estava acontecendo comigo, mas a única certeza que eu tenho, era que o Espírito Santo de Deus estava me visitando naquela hora, em resposta à minha adoração a Ele. Não é em resposta de uma busca minha, eu não busquei nada dEle, eu apenas adorei a Ele. E a palavra de Deus diz, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com cânticos espirituais. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Cante, adore, abra sua boca, extravase. O Rodrigo usou uma palavra semana passada aqui, que ele falou, sem reservas. Não tenha reserva, não segure nada, não contenha nada, abra o seu coração e seja sincero com o Senhor e pronto. Eu me esqueci o nome agora, da ministra do Ministério Hilson do Canadá, não é do Canadá, terra dos cangurus, Austrália, Darlene Zec, obrigado Clodoaldo. A Darlene Zec, naquele livro dela, acho que é O Beijo do Céu, o nome do livro dela, que ela conta que ela tinha problema para ter filhos, e ela disse que quando ela ganhou a filha dela, ela disse que aquilo ali foi um beijo de Deus para ela, foi um beijo do céu. Sabe, ela é uma adoradora na área da música, Wellington, né? Adoradora na área da música, porque não se adora a Deus somente com a música. Sabe, nós não adoramos ao Senhor só cantando. Eu adoro ao Senhor vivendo a minha vida, o meu estilo de vida é o que adora ao Senhor. Por que que é o meu estilo de vida e não é a minha música e a minha canção? A adoração, quando ela era entregada ao Senhor, desde os tempos lá de Moisés, quando eles tinham os tabernáculos, as tendas e o altar,
a adoração ela era entregada no altar. Ela era queimada no altar. E lá o Senhor ficava com a gordura que escorria e os sacerdotes comiam a carne. E quando Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou de alto a baixo, ali estava consumado também o final daquele tempo da velha aliança, onde para que o homem tivesse acesso a Deus restrito, era através de um sumo sacerdote. Agora não, quando eu aceito a Jesus no meu coração, Ele vem fazer morada em mim. Agora o altar não é mais um altar de pedra. Agora a presença do Senhor não fica mais numa caixa de madeira coberta, banhada a ouro. Agora não é mais isso. A presença do Senhor agora está dentro de mim, porque o altar é o meu coração. Então não é a minha boca, não é a minha música que adora ao Senhor. E a palavra de Deus diz em Romanos: apresentai os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é apresentar o vosso corpo como sacrifício santo e vivo? É o seu corpo ser o sacrifício. É você ser o holocausto. É você ser a adoração ao Senhor. É a sua vida, é o seu corpo, são as suas atitudes, são as suas falas, são os seus testemunhos, é o seu andar diário, que é a adoração ao Senhor. Porque eu posso abrir a minha boca, cantar ao Senhor, pular ao Senhor, mas eu posso não estar adorando ao Senhor. E ele disse para aquela mulher no poço de Jacó: hoje, ela disse, hoje o meu povo adora lá no monte, o seu povo adora aqui no templo. Jesus falou, mas haverá um dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque não é mais no templo, meu irmão, porque não é mais no monte, porque não tem um lugar para você adorar. O lugar é você, o lugar sou eu, e Ele está em mim e Ele está em você. Na pessoa do Espírito Santo, na pessoa daquela água que flui, daquela água que está jorrando, daquela água que anseia em sair e fluir. E aí eu olho o templo, eu acho que é Ezequiel, quando ele tem a visão do templo, que as águas correm do altar daquele templo, e elas vão descendo, e por onde aquelas águas passam, as árvores que estão nas bordas dos rios começam a crescer, e começam a ficar fortes, robustas, e começam a dar frutos, e os peixes minguados que tem dentro daquela água, começam a se tornar peixes fortes, peixes grandes. Você consegue ver isso dentro de você, que é o altar? Essa água fluindo de dentro de você, e quando tiver alguém, um peixinho minguadinho perto de você, essa água poder banhar esse peixinho, essa pessoa que precisa de Deus, e ela ser alimentada através de você, através da sua vida, com o Espírito Santo de Deus que flui como água viva dentro de você. Esse altar que Ezequiel viu, não é um prédio, não é um templo, não é uma construção, não é um lugar no espaço, mas é o seu coração, é o meu coração, é a minha vida. Sabe, quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, a Bíblia também diz a nós, não entristeçais o Espírito Santo. Sabe, quando você olha para o Thaís e para o Rodrigo, e talvez fale assim, puxa vida, eu queria ser, na linguagem da minha mãe, ela falaria, eu queria ser despachado assim. Eu queria ser, mas não me veio outra palavra, mãe? Por que a senhora foi falar essa palavra quando era criança? Eu queria ser espontâneo. Darlene Zek usa a palavra extravagante, uma adoração extravagante. Eu queria ser extravagante. Gente, quando a gente olha a palavra extravagante, sabe, parece que é algo que não cabe no meio do povo cristão, quando a gente fala em entrar na presença de Deus de maneira extravagante, porque a palavra de Deus diz para nós entrarmos na presença de Deus com reverência.
Só que a gente confunde reverência com eu abaixar minha cabeça, ficar quieto e não abrir a boca para nada. Sabe, uma fonte de água viva a jorrar, que transborda, isso é ser extravagante. Sabe, quando você pega um copo de água desse aqui, ó, tem um pouquinho de água aqui, mas se esse copo se encher um pouquinho mais, ele vai ser extravagante, ó. Ele vai transbordar, ele vai sair pelas margens, ele vai extravasar. E onde ele cair, essa água vai molhar. Desculpa aí, Ângela. Cadê a Ângela? Sabe, onde essa água cair, não tem como ser do mesmo jeito. O Espírito Santo está dentro de você e está falando assim: se abra, me deixa agir através de você, me permita fluir através de você. E às vezes a gente luta com a nossa religiosidade. E quando eu estou falando isso, meu irmão, eu não estou falando pensando em ninguém agora. Eu quero que você simplesmente reflita. Como você reage quando o Espírito Santo dentro de você fala: eu quero sair, eu quero fluir, eu quero ministrar nos corações. E eu vou falar para você uma coisa que parece absurda. No mundo espiritual, várias coisas estão acontecendo. Coisas horríveis e coisas maravilhosas. No mundo físico, no mundo terreno, coisas maravilhosas e coisas horríveis estão acontecendo. Só que o mundo espiritual, ele precisa ser revelado no mundo material. E para que esse mundo espiritual seja revelado no mundo material, ele precisa de algo físico. Por isso o homem pecou, por isso o diabo foi derrubado, um anjo caído. Aquele que era um anjo de luz, hoje ele é um adversário, Satanás. E ele trouxe consigo a terça parte dos anjos que estavam no céu. Hoje nós os conhecemos como demônios. E eles não ficam somente nos lugares celestiais. Eles querem agir no mundo terreno, no mundo físico. E para agir no mundo físico, ele precisa de um corpo físico. Mas eu quero falar para você que da parte de Deus é da mesma forma. Jesus veio ao mundo porque o homem não suportaria a presença de Deus. Quando Deus falou para Moisés: vá, se esconda na fenda da rocha, que eu vou passar por lá, mas nem me olhe de frente, só me olhe por trás, porque se você olhar pela frente, certamente você vai morrer, você não vai suportar. Com Deus é da mesma forma. O homem não suporta a presença de Deus completa dentro de si. Por isso ele mandou o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós, para que nós o aceitássemos como seu Salvador, e para que a partir desse momento Deus viesse habitar dentro de mim e dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. E por que isso? Porque Ele quer se revelar, Ele quer revelar o mundo espiritual, através da vida dos seus filhos que estão nesse lugar material. Essa palavra de fé ativada que nós estamos falando nesse tempo, é uma palavra onde o Espírito Santo de Deus quer desafiar você a andar no sobrenatural. Mas é um desafio, meu irmão, que não vai requerer que você faça coisas mirabolantes. Ele só quer que você diga: eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. E agora eu quero pedir que você, quem está ali, coloque a Bruna, coloca aqui o texto para a gente, o texto base, e aí nós vamos entrar no sermão. Brincadeira, irmãos. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo:
Como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de vir, que há de nascer, será chamado Santo Filho. Sabe, Maria, ela foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, porque era uma mulher que era exemplo. Maria foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, porque era uma mulher que andava nos caminhos do Senhor. Mas Maria foi escolhida para ser a mãe do Senhor, principalmente, porque a graça do Senhor é tamanha, ao ponto de escolher um homem e uma mulher, para que ele venha habitar dentro dele. Sabe, ele disse para Maria: tu és agraciada, pois o Senhor Deus está contigo. Meu irmão, você é agraciado, porque o Senhor está dentro de você também. Sabe, o Salvador nasceu em Maria, mas o Espírito Santo, o Salvador, também nasceu em você, quando você aceitou a Jesus como seu Salvador. Sabe, os católicos falam que Maria é mãe de Deus, e às vezes os evangélicos se esperneiam. Teologia. O fato é que Deus estava no céu. Na pessoa de Jesus, ele abriu mão da forma de Deus. Desceu como homem e nasceu em Maria. Esvaziou-se de si mesmo e foi fiel até a morte de cruz. E a partir do momento que Jesus morreu, deu-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus. E agora, esse próprio Deus também mora em nós. Sabe, Jesus disse aos seus discípulos: eu vou e não vos deixarei órfãos. Por que eu não vou deixar órfãos? Eu rogarei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador. A palavra outro significa que é outro semelhante, é igual, vai fazer praticamente as mesmas coisas, só que agora é através de você, é dentro de você. Sabe, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Deus. Gente, eu não estou nem aí, isso não vai me tirar do céu e não vai me levar para o céu. O fato é que Jesus desceu e nasceu em Maria, e ele não pecou, um nascimento virginal. E Maria olhou para o anjo e falou assim: mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Não tenha medo, Maria, o Espírito Santo de Deus virá sobre você. Sabe, meu irmão, talvez você pense assim: mas por que eu estou aqui? Por que Deus me escolheu? Para que Deus me escolheu? Eu não sei o que fazer. Maria também não sabia. Ela falou: mas como isso pode acontecer? Talvez você esteja na mesma situação. Você não precisa entender das coisas, você não precisa saber das coisas, você precisa confiar. Sabe, para você usar um micro-ondas e esquentar um leite dentro dele, você não precisa ser um técnico de eletrônica e entender o funcionamento do micro-ondas. Você precisa apertar o botãozinho de 1 minuto e apertar o botão verde que liga. Pronto. Cuidar depois para você não colocar uma colher com leite fervendo, que ele pode explodir na sua cara. O resto, você não precisa entender de eletrônica para usar um micro-ondas. Você não precisa ser um técnico de TI para usar um computador. Você não precisa entender tudo de Deus para que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você e use você e ministre através da sua vida. Você não precisa ser um teólogo, um técnico, até porque, meu irmão, eu vou falar para você que a teologia mais atrapalha do que ajuda. A teologia discute. Você vai estudar teologia, ela te lança 3 teorias na sua frente. Porque fulano de tal diz isso, o ciclano diz isso, o outro diz isso. Na prova você vai responder isso. Tchau, obrigado, passou de ano. E a teologia só estuda. A teologia não dá respostas. O que dá resposta é o Espírito Santo. O que dá resposta é o enviado de Deus, que chega para mim e para você e fala assim: não tenha medo, porque o Espírito de Deus virá sobre você.
e você estará guardado debaixo das suas asas. Podemos cantar aquela música, Wellington? Se você conhece, eu vou convidar você a cantar comigo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você pode ficar de pé? E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e do teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás. De quê? De alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Canta, vento, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Cante, vento, vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Então vem, Espírito Santo, oh, vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Sim, Espírito Santo de Deus, começa a visitar, Senhor.
Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor fez com Maria, assim como aquela palavra que o anjo disse a Maria: não temas, porque o Espírito Santo virá sobre você. Que essa palavra possa agora reverberar no nosso coração. E sim, Espírito Santo de Deus, reflita a sua glória sobre nós, faça arder em nosso coração, aumenta a nossa fé no Senhor, ative a nossa fé no Senhor. Pode sentar, igreja. Como que a minha fé pode ser ativada? Como eu posso crescer na fé? Sabe, eu vou usar um exemplo de um homem que chega em um restaurante e tem uma mesa preparada para ele, a comida da melhor qualidade, os pratos estão na mesa, os garfos estão ali, os talheres estão ali, as taças estão ali, o guardanapo está ali, o seu lugar está reservado, garantido, porque foi pago para ele. Ele chega na porta daquele restaurante, ele vem até a mesa, ele puxa a cadeira, ele se assenta, mas ele não come. Depois de 2 horas ele se levanta e vai embora. Tudo que ele fez foi inútil. Ele não se alimentou, ele não se encheu. A energia que ele precisava para o seu dia a dia não foi ativada no seu interior, porque ele não se alimentou da mesa que estava servido para ele, do alimento que estava servido para ele. Sabe, meu irmão, talvez você tenha saído de casa e vindo para cá, achando que o fato de você vir aqui e ficar das 7 às 9 horas dentro da igreja e erguer as suas mãos e cantar e adorar o Senhor e louvar o Senhor, vai te alimentar o suficiente para você viver uma semana lá fora. Eu vou dizer para você o seguinte: talvez você saia do portão para fora e a primeira adversidade que você tiver lá fora, você vai vomitar toda a comida que você se alimentou, e você vai ficar desidratado, e você vai passar o resto da semana precisando entrar na igreja novamente para comer. Mas por quê? Porque não é esse tempo aqui que vai fazer a sua fé ser ativada. Não é você sair de casa e vir aqui que vai fazer a sua fé ser ativada, mas é um posicionamento seu diante de Deus que vai fazer a sua fé ser ativada. É o abrir da sua boca e declarar no mundo espiritual: eu quero o Senhor, eu quero o Espírito Santo de Deus, ser alimentado pelo Senhor. É você sair daqui, ir lá na sua casa, ir lá no seu trabalho, e onde você estiver, independente de com quem você estiver, da sua boca fluir palavras abençoadoras, do seu interior fluir rios de água viva. Aí sim você estará se alimentando, aí sim você estará sendo cheio do Espírito Santo. Porque se você sair daqui para fora e começar a murmurar de tudo que você ouve, de tudo que você vê e de tudo que fazem perto de você que não te agrada, você está entristecendo o Espírito Santo, e tudo que você fez aqui não serviu de nada. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando uns aos outros com cânticos espirituais, com salmos, salmodiando, abençoando, dizendo: meu irmão, eu amo você, dizendo: família, você é amada, dizendo: Jesus, eu te adoro, dizendo: Jesus, eu sou grato por tudo que o Senhor fez, dizendo: Espírito Santo, eu preciso de ti, dizendo: Deus, tu és maravilhoso por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é. É eu andar constantemente pela rua, adorando ao Senhor, com a mente, com o coração, seja em línguas, seja em português, seja em hebraico, seja em latim, seja do jeito que você quiser, mas seja com o coração verdadeiro, adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle e exaltando o nome dEle. Assim você se enche do Espírito Santo. É a Bíblia que diz, meu irmão, não é teoria. Enchei-vos do Espírito Santo, salmodiando, adorando,
glorificando, sendo sujeitos uns aos outros. Quantos de nós não conseguimos ouvir um não, meu irmão, de um superior? Eu sei, é difícil, eu sou um cara desse jeito, é difícil eu chegar com uma palavra empolgado, positivo, que tal, fazer isso, não sei o quê, e o cara é meu superior, ele vai falar assim, acho que não é o tempo. Aí pronto, acabou meu mundo. Sabe, a palavra de Deus diz que isso também é uma forma de se encher do Espírito Santo, nessa mesma sequência que eu li para vocês, sendo submissos uns aos outros. E não é somente ao meu superior não, meu irmão, não é somente ao meu superior. A Bíblia diz que se eu quero ser o primeiro, que seja o último. Se eu quero ser importante, eu que trate de servir os outros. Jesus não veio ao mundo para ser servido, Ele disse que Ele veio para servir, e por isso Ele é o primeiro de muitos. Sabe, você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ter uma fé ativada, faça isso. Abra agora a comporta do seu coração e deixa fluir o que tem de ser fluído, o que tem de fluir dentro do seu coração, dentro da sua vida. Rios de água viva fluirão do seu interior, diz a palavra de Deus. Mas elas só vão fluir se você abrir a sua boca, se você se movimentar, se você sair do seu lugar, se você se entregar com completo, se você se entregar sem reserva, se você não se preocupar com o homem e se preocupar com Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, com a Trindade. Se preocupe com o que é celestial, não se preocupe com o que é terreno. Porque aqui a traça e a ferrugem consome, mas lá no céu ninguém poderá tirar de você. O que Deus tem reservado para você, ninguém poderá tirar de você. Você quer ter uma fé ativada, meu irmão? Cadê o ministério de louvor? Vem aqui. Eu espero que essa palavra, meu irmão, no seu coração possa desprender algo aí em você. Espírito Santo de Deus, começa a fazer a sua obra, Espírito Santo. Sim, o Senhor já começou, é só uma maneira de dizer. Mas se alguém ainda está preso, fechado, se alguém ainda está se contendo, Espírito Santo, em resistir à sua presença maravilhosa, dá um toque aí nele agora. Fala, ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E agora nós vamos cantar outra coisa, hein? Eu quero mais. Você quer mais de Deus, meu irmão? Fica de pé. Tá sem microfone? Pega o meu. Uma fome tomou conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando com um novo clamor.
toma conta de mim. Desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo. Eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro. Dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando.